Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entretecast. A cada semana, eu e minha parceira, minha amiga, minha irmã Brígida Star, a Brígida Gabriela, estamos trazendo sempre os melhores nomes da cena piauiense. Aquelas pessoas que têm uma história bacana, casos polêmicos para contar para mim, para a Brígida e para você que está nos acompanhando aqui no Entretecast. Então já sabe, né? Já temos aquele velho e bom mantra. Para ficar por dentro de tudo desse nosso universo, você tem que se inscrever no nosso canal, que está crescendo cada vez mais, está tendo uma repercussão muito boa dos nossos cortes. Ativar o seu sininho para receber as notificações de tudo que vai rolar aqui no Entretecast. E, claro, acompanhar os nossos cortes nas nossas redes sociais lá do Entretemeio, não é mesmo, Brígida Gabriela? André Moura, mais um pod, né, aqui com você Esse é o também. sexto episódio. O sexto episódio, olha que maravilha. Sucesso aí em todas as plataformas, as redes, os cortes, como o André falou, tá um sucesso. Então, você ainda pode continuar compartilhando, tá bom? Pra dar esse up pra gente. Toda semana, aquele entrevistado que você também aí de casa, você que tá aí no celular, mexendo no computador, pediu, nós trazemos aqui pra você. E, claro, hoje não poderia faltar ele, né? Ele que é polêmico, há mais de 15 anos trabalhando com internet. Ele é humorista, roteirista, influencer, cantor, músico. Ele é tudo, né? E como diz também as pessoas, amigo do Whindersson Nunes. Bob Nunes, seja bem-vindo ao nosso Pod Entretecast. Bob Nunes é lisonjeado aí, né? Esse tanto eu nem sabia também que eu fazia tudo e isso, tem mas... mais ele que foi o responsável pelo fenômeno Josi Babado. Josi Babado, um beijo pra você, eu e a minha amiga Tiaga. Você sabe decorar a fala? Eu só sei essa parte. Eu e minha amiga Tiaga. A gente não nasceu pra brilhar na nossa cidade. Gente, esse meme que ultrapassou fronteiras é empresário. Em turnê agora, Tá em turnê. Então tem muita história para contar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente não pode falar assim, né, que você se tornou agora, porque você já era empresário desde o início, já que você já trabalhava com internet, você... eu só não sabia ganhar dinheiro, na verdade. Mas você eu já era um cara que estava empreendendo, mas não sabia ganhar dinheiro, não agora, para começar, seu nome é Elson Nunes dos Santos. De onde surgiu o Bob? Do desenho do Mundo Fantástico Bob. Tu lembra? Na bicicletinha. Ainda hoje lá onde eu moro, lá a velocípede, né? A galera quando me vê canta musiquinha lá no Mas por quê? Porque você andava de velocípede? Eu tinha 11 anos, já velho, e andava no velocípede. E aí, da minha irmã. Aí os caras começaram a vir, minha cabeça também era muito grande. Quer dizer, minha cabeça era do tamanho que é hoje, só que o corpo menor. E aí eu demorava a cortar o cabelo ficava desse tamanho. E aí a galera via e disse, cara, essa jaca aí é imensa. E aí virou o Bob. Você é meu xará. Aí eu gostei, né? Você é meu xará, né, Bob? Porque a gente é da Zona Norte. Zona Norte tem muitos artistas. É um celeiro de artistas. É um celeiro de artistas de Teresina e a Zona Norte. A Negucha é da Zona Norte também, não. Não, Zona Sul. Acho que é da Negucha dali no Marquês também. É Marquês, não. Não, Ilhotas. É Ilhotas. Um beijo pra todos. Raicamura, que é Zona Norte. Tá, Raicamura da Zona Norte. Você veio de uma família bem humilde, né? Na sua infância, você usava uma caixa de fósforo. Gente, essa história depois de uma caixa de sapato com um tubo de linha. Ou seja, você sempre quis ter um universo de criar conteúdo. Você sempre sonhou com esse mundo, né? E aí... É porque eu achava muito massa reportagem, fazer aquelas coisas eu assistia muito aqueles caras indo pra guerra. E aí eu queria, naquele tempo não era acessível o negócio de câmera, né, no Brasil. Sim. E aí eu já ficava assim, mas bem pequeno mesmo, tipo 7, 8 anos, eu botava assim para ficar o quadradinho, o formato da caixa de fósforo, ficar o formato de um vídeo. Eu ficava assim. Então, a partir dali, desenvolvi uma paixão muito grande por criar, né? Criar conteúdo, criar... Não dessa forma que se cria hoje, mas ir aos trancos e barrancos aprender. Porque, na verdade, quando a gente nasce numa cidade como Teresina, né? Um dos estados assim, pobres como o nosso, e aí a oportunidade demora a acontecer. Então, você vai sendo muito de qualquer jeito. E aí acaba que falta a autoestima, né? Então, quando você não se vê vendo, aliás, não se vê fazendo, você começa só a imaginar. Até que conheci outras pessoas e a gente foi desenvolvendo formas de criar, de fazer vídeo, alugar uma câmera. E aí deu no que deu, né? Eu li também nas minhas pesquisas que você sempre foi fã desse jornalismo
Pedro Bial, É. Cabrini, jornalismo investigativo, né? Essas coisas mais Mediáticas, vulgares, né? mais... Na hora. Acompanhei tudo isso aí, queda de muro de Berlim, não, né, que eu não era nascido, mas fui ver tudo, já em 2010, 2008. No começo da minha jornada, eu já fui ver, assim que a internet foi popularizando, eu fui começando a ver várias coisas nesse As sentido. grandes reportagens, né? E aí tinha um cara também, um comediante chamado Ronald Rios, que ele foi Conheço, muito bom. para faixa de Gaza, e eu achei aquilo dali, ele disse, cara, 5 minutos atrás eu estava nesse hospital e agora ele já está destruído. Então eu sempre achei muito, muito massa. Só que o que acontece? Como a gente é nordestino, o que está na nossa veia é a comédia, né? Sim. Então eu procurei adaptar um pouco o sentido jornalístico, com aquela coisa de microfone, entrevista, com a comédia, né? Tem um detalhe que eu tá até na pauta, como a gente já falou desse jornalismo, né, mais jornalismo mais sério, você sabia que o Bob Nunes, uma época ele morou em Brasília, vamos já contar essa trajetória, e ele foi até Brumadinho, lembra da tragédia de Brumadinho, Sim. que aconteceu em 2019, em janeiro de 2019, mais de 270 mortos? Sim. Ele foi lá cobrir não como comediante, Não você como foi comediante, com o seu primo, Sim, de Brasília isso. até Belo Belo A gente Horizonte. pegou de carro, uns E 8 foi horas. o único influenciador que esteve lá no Esteve local, lá. fugiu desse Dessa universo bolha de jornalismo tua de humor Isso. também, e né? foi lá pra mostrar a passar sério. tragédia. E com muito cuidado, porque quando você vai num lugar desse, inicialmente a gente queria somar, ajudar de alguma forma, mas você chega lá e você vê a impotência total, porque você vê Defesa Civil, Bombeiro, ninguém está conseguindo nem fazer o que deveria, assim, no sentido de impossibilidade mesmo. E aí você vê só helicóptero, que é o único que podia fazer alguma coisa, jogando coisa de cima, aí você se sente muito impotente, e aí na hora de relatar isso, você tem que ter muito cuidado, porque... E é interessante falar, eu vou até um pouco fazer uma expressão bem um pouco agressiva, mas eu acho que você vai concordar comigo, que hoje a internet se tornou um celeiro de imbecis. Então, se acha que fosse alguns influenciadores de hoje, iam estar lá fazendo dancinha de TikTok Com certeza. em cima dos corpos. Eu acredito que já naquele Entendeu? tempo As já pessoas teria já aconteceria isso. A questão é que como eu tenho esse histórico, essa bagagem de acompanhar Pedro Bial, essas coisas todas do passado, porque às vezes a pessoa vê uma piada, uma comédia, mas não acha que o cara é aquilo ali só. E isso me preparou para aquela situação ali, porque eu realmente queria saber como era, eu nunca tinha visto uma situação tão difícil de perto. E aí, quando você vê, você tem que relatar de uma forma, mesmo que seja na internet, que seja sem forçar nada, sabe, bem sensível. E aí eu já tinha essa experiência de acompanhar essa galera muito importante e tal, jornalismo de verdade mesmo, Cabrini, esses caras, para poder entregar aquilo ali de uma forma bem ok, porque era um momento de muita dor, a gente via familiar de pessoa que desapareceu e ainda estava em choque, não estava em prantos, estava de uma forma bem assim, em choque mesmo. Então, assim, tudo isso faz uma diferença. Ou, naquele tempo, se tivesse mais influenciadores, como 5 anos depois tem, realmente eles iriam para fazer uma forma de sensacionalizar para ganhar uma engajamento curtida, e monetização. E naquele momento eu fui, porque realmente eu queria ajudar, e eu nem tinha tanto público, então assim, não tinha por que eu querer explorar aquilo, porque eu não tinha público relevante a ponto de querer ganhar em cima. Mas tanto por isso eu quis relatar só uma forma de estar ali, né? De realmente ver na verdade, foi só a Luísa Mel de influenciador, foi ela, mas ela tinha um outro Sim, nível de... Uma questão mais dos animais, né? Você teve, tipo, haters por conta disso? Não teve não. Justamente por isso, pela costura ser bem feita. Aham. Você tá ali para... Ele foi com uma responsabilidade muito Uma grande. responsabilidade muito grande. E embora seja comediante, ninguém chegou e disse assim, você foi para fazer graça. Não, e eu nem precisei falar que eu tava ali relatando de uma maneira séria. Acho que poucas pessoas A sabem desse pessoa vê, episódio, né, Bob? Você poucas pessoas. quase Eu nunca falou não sobre falo esse muito, não. episódio, né? Eu não falo também sobre muitas questões... muitas questões tristes, né? Aham. Eu tento evitar porque tristeza todo mundo passa e a Todo gente mundo tenta vender passa, e alegria, né? Agora sim, eu costumo falar que hoje em dia todo mundo é criador de conteúdo. Hoje tá Pra com quem o tem celular na mão. né? Você consegue. Você filmou bem aqui, eu estou bem aqui filmando, eu estou criando um conteúdo, Sim. né? Só que naquela época, quando você surgiu, quando o Whindersson surgiu em 2012, Isso, 11, 12, 2012, já são mais de 15 anos, como a Brigitte falou, era algo mais restrito. Não era algo que todo mundo é criador de conteúdo. Era quando tudo era mato mesmo. E eu li também numa entrevista, você falou que muitas pessoas falavam que era coisa de vagabundo, que era coisa de fazer desocupado, vídeo, né? Criar conteúdo. Como que você vê essa evolução
Desde os preconceitos que com certeza você sofreu naquela época e sofre até hoje. E como você analisa essa evolução aí dessa história do digital? Cara, na verdade, assim, eu analiso quase tudo que eu penso hoje, eu penso muito na maneira social, de onde a gente vem. Geralmente você é criticado pelas pessoas tão próximas, né? Porque, de repente, você precisa dar uma resposta ali financeira para dentro de casa. Hoje eu entendo até mais, mas na época, realmente, você se sente desestimulado, porque na minha família nunca teve isso, não. Sempre fui apoiado. Só que, na hora que você sai na rua, na esquina, o próprio Whindersson passou comigo. Eu já vindo cena do Whindersson ser desqualificado, até o ponto dele dizer, cara, eu tiro isso aí uma semana. E teve que ser ignorante com um rapaz, porque você imagina, como é que o cara quer tirar tu de tempo, dizendo que tu não trabalha, mas tu trabalha de quê? Tu trabalha de quê? Aí ele diz assim, cara, eu faço vídeo, faço vídeo, faço vídeo. Mas o que tu trabalha? Ele diz, macho, tu faz o quê? Faço um trabalho motopeça, ganho 2 mil por mês. Ele diz, eu tiro isso aí em uma semana. Isso a gente já estava produzindo bastante, já era bem do... Já, Ele já era o Whindersson? já estava era caminhando para ser o já Whindersson tinha feito os Nunes? virais e tal. Só que nunca a gente vai falar de dinheiro. Só que tem horas que você tem que dar uma lapada na galera que quer desqualificar. Tem horas que você tem que falar assim, mas irmão, peraí, o que é que tu quer dizer com isso? Porque isso era em meio a outras pessoas, então fica querendo desqualificar o cara, é o doidinho dos vídeos. No caso que eu falei, no sentido de que a gente era visto dessa forma, socialmente, porque quem largava tudo para fazer isso era visto como o quê? Não quer nada na vida, desocupado. Só que ali Tá eu já estudando, sabia, não tá ali eu já trabalhando, sabia, então... ali eu já sabia que ia virar a internet ia virar, porque se você tem uma máquina, uma tela na sua casa, e você escreve e sai um resultado, eu digo, cara, daqui 10 anos todo mundo vai querer saber o que é que eu vou, o que eu gosto. Eu vou querer estudar só aquilo, eu vou querer consumir só aquilo. Então ali era óbvio que ia dar certo. Só que ali eu cometi um erro no sentido pessoal, que eu não produzi os vídeos, eu fui trabalhar entregando, produzindo, e eu tinha que aparecer também naquele momento. Que eu depois até vou contar direitinho, que eu vi a necessidade de aparecer, de ser um talento também, não só uma você caneta. era Porque você era só por trás, trás né? das Só câmeras. Só roteiro. caneta, só ideias, redator. redator, é um Roteirista. cara de produção, um cara que filmava, editava, eu sempre editei vídeo, entendeu? E saber onde é que, qual o corte, qual a coisa que vai dar certo. Então, assim, aí eu vi a necessidade de aparecer. Só que depois de rodar muito, mas isso foi bom porque você adquire experiência no bastidores, né? Então, agora que a gente tem que fazer para nós mesmos, ficou mais fácil. De tantos anos fazendo. Mas voltando ao lance lá, era visto como vagabundo, era visto como quem não quer nada, entendeu? Mas, graças a Deus, o único grupo que importava era a minha família, e sempre me apoiou. Então, assim, hoje, ao longo do tempo, muita gente é criador de conteúdo, né? Às vezes até sem querer, você vira um criador de conteúdo. Mas eu via muito isso, que o futuro ia dar nisso mesmo, muita gente fazer. Essa paixão sua pelo virtual veio depois de você sair da caneta para se mostrar na tela? Veio, na verdade, pelo vício em computador. Eu era viciado em computador. Na verdade, não era em computador, era em descobrir coisa. Nunca gostei de sala de aula. Então, eu queria descobrir. E o computador era um cara... Como assim? Eu escrevo aqui e me dá uma história toda. Beleza, 2006. Acho que minha conta de e-mail, a primeira é 2006. Hotmail? A minha do YouTube, ela é de 2007. A tua era Hotmail? Era Todo Hotmail. mundo começou com Hotmail. Inclusive, meu e-mail era O Mundo Fantástico de Bob. Meu e-mail era esse. Legal. O meu era deco372, arroba hotmail.com. Nossa. Ai, gente. Você tinha computador em casa? Porque naquela época o computador era um item de luxo, né? Não tinha. Era Como lan você house fazia? naquela época? Não, na verdade, eu ia na casa do seu Queiroz, que é um senhor lá do meu bairro, e incomodava mesmo. Incomodava, Ele deixava e eu era você amigo acessar. eu sou amigo do filho dele, Leandro, né? Então, assim, o que acontece? A gente ia e fazia uma pesquisa. Disse, eu quero fazer uma pesquisa da escola. Só que ficava lá, esticava o tempo. Até que em 2010, a minha mãe fez um esforço muito grande, comprou um computador. Porque, na verdade, ela sempre foi muito pobre, mas eu pedi computador desde o primeiro dia que eu vi. E aí ela fez um esforço muito grande, comprou em 12 vezes lá na época. E simplesinho, mas até hoje eu tenho tudo lá, né? E a partir daquela compra que ela fez, ali mudou totalmente minha vida. Porque minha renda passou a ser totalmente da internet, desde 2013, especificamente. Você lembra quanto foi o seu primeiro faturamento na 100 internet? dólares 100 dólares? de YouTube, O 2008. que é que você fez com o dinheiro? Pagava só 2008 eu não paguei não, paguei mais pra frente. Quer dizer que o Mas YouTube já monetizava em 2008? 2008. Eu recebi uma cartinha do AdSense. Não vou precisar se foi 2008 ou 2009, mas foi por ali. Porque o YouTube foi lançado em 2005, né? Em 2007 minha conta foi criada, em dezembro de 2007. Tem o registro na internet.
tem que já é um filho, né? 18 anos eu na minha conta do YouTube. Só que aí é o seguinte, fazendo vídeo que não era eu, era sempre jogando coisa aleatória. Eu sei que ele monetizava, eu ganhei $100 na Caixa Econômica, fazia um depósito, demorava e tal. Era um processo, Mas para né? ele te pagar, ele te mandava uma carta para o teu endereço físico para garantir que você ia receber aquilo e ter o registro do que a pessoa faz, onde ela mora e tal. E eu ganhei a cartinha do Google e a partir dali eu monetizei. Mas eu não ganhava $100 todo mês, porque eu não tinha tanta visualização. Então, em 3 meses ganhava 100, depois de 4 meses mais 100, que o valor mínimo é 100, né? E aí foi a partir dali que eu comecei. E sempre querendo informação mais, conhecimento a mais, entender, consumir cultura, consumir coisa de outro país. Enfim, fui mastigando até chegar a parte dos meninos da comédia, né? O próprio Whindersson, o Brian, todo mundo. E a gente montar um grupozinho de comédia para poder fazer nossos próprios vídeos, né? Como foi que Foi 2013. Como foi essa reunião, então? Assim, como foi que chegou, assim, vamos montar? Não, eu montei em 2011 o Teresina Comedy News. E depois disso, a galera começou a vir. Porque a página fazia um relativo sucesso, né? De Teresina. E eles começaram a bater na porta e falar, cara, vamos fazer vídeo. Isso tu Aí já vinha com teu um, aí vinha computadorzinho? outro. Tu já com teu computador? Isso, Já produzindo? Só que eu não tinha internet sempre, não. Porque tinha meses que eu não conseguia pagar a internet, né? Então, assim, nem sempre tinha internet. E era caro naquele tempo, né? Era totalmente descentralizado para ter internet, tudo. Era Velox, essas coisas. E aí, eu já em 2011 com o computador, já facilitava mais, né? Eu dava um jeito, botava chip. Então, umas paradas que o cara botava um chip e colocava No modem. no modem. Isso Nossa, era no doideira. modem da- Gente, da e aquela via VV. rádio, né? E era só na também. madrugada. Madrugada ficava muito rápido. Mas Era uma doideira. o primeiro vídeo que viralizou, então, foi seu sozinho? Ou foi com os meninos, com a ajuda dos meninos? Não, na verdade, eu viralizei a Viralizou, página. assim, A página. Eu tinha então, essa a página página. foi primeiro. Tu lembra qual foi Foi. o primeiro vídeo que você jogou no teu canal? O primeiro Que foi mesmo. assim que tu achou que bombou? Foi o assim, start. o start. O primeiro vídeo que deu certo, eu acredito que tenha sido... É porque, na verdade, era um... Eu lembro de um vídeo, mas eu não sei se foi o primeiro, que foi uma paródia daquele cantor. Help. Rap. Ali já Rap. tá, mas ali já tava Ali já era mais. mais. já Então mais, foi antes, né? Foi antes. O primeiro vídeo acho que foi na escola que eu fiz, no tempo que eu estudava na Edgatito, que é uma escola na Zona Norte. E eu joguei no meu canal do YouTube, deu 5 mil visualizações, isso era 2009. Então era muita coisa. É muita coisa. E aí o vídeo era uma rotina de um viciado em crack, que eu meio Ah, que você foi criticava. quase expulso da Fui quase escola, né? expulso e tal. Por causa Tive desse que me vídeo. defender no É próprio porque conselho assim, da você escola. fez entenderam de uma outra... De uma outra forma. E eu mesmo expliquei. né? Eu falei, galera, é o seguinte, a gente está rejeitando a ideia do uso em escola. E, infelizmente, acontecia de vez em quando, ter lá gente usando e tal. E era só uma crítica mesmo, mas quase fui expulso. O que também não fez diferença, que eu também A não queria Brígida estudar. tocou nesse assunto. Você não gostou de escola, né? Não gostei. A Escola, Brígida sala de tocou aula, nesse me assunto atormenta. de como surgiu essa reunião de você com o Whindersson, com Sim. os outros meninos. E eu até me arrisco a falar que vocês foram os percussores desse movimento digital Sim. aqui no Aqui na Piauí. cidade, né? E eu me arrisco ainda mais a falar até do Nordeste. Nós sabemos que o Nordeste é um celeiro de humoristas, De humorista. comediantes. Ceará, Só que principalmente. se falando em 2012, não se ouvia tanto falar. Como você, então vocês tiveram essa assim, bagagem de Pra responsabilidade produzir muito grande, conteúdo, né? Não fui o primeiro, fui o segundo. O primeiro foi o Luan Basílio, que é um cara inclusive da área de digital, de produção de vídeo, ele é um videomaker que está hoje. E o Luan Basílio fazia pegadinhas nessa época. Então, assim, o Luan foi o cara o primeiro que eu vi, era ele e outro amigo dele, não lembro o nome. Mas o Luan Basílio é realmente o cara dentro do Piauí que foi o primeiro. Solon. Falaram que Solon. O outro, né? Acho que eram os dois, né? O Solon e o Luan Basílio. Então, assim, esses dois caras começaram, só que eles pararam lá há algum tempo. Depois deles, eu comecei a fazer. Era eu e meu amigo João Vitor, na época. A gente fazia paródias do Pânico, fazia várias coisas que dava para fazer. Era inspiração de vocês? Pânico? Pânico, CQC? era assim. Que era o que tinha na época, né? Assim, Vocês faziam uma época, você fez de invadir festa, porta de festa, não teve? Não, fiz esse recente, foi no aniversário da Anitta. Da Anitta, né? Eu disse que era repórter da Choquei lá, e aí todo mundo para. Quando tu fala que é da Choquei, Todo mundo... Fica o famoso para na hora. Morta! E eu dizia Linda Quebrada, era a Urias, foi Fábio Porchat, todos eles pararam. E eu falava, sou da Choquei. Um abraço Você da tava Choquei. com o microfone, E o microfone todo da tocado. Choquei. É. Meu Deus! Isso na porta eu queria entrar na festa da Anitta, Sim. dizendo que era da só que aí Eles realmente não deixam a entrar, segurança. né? Não, é porque Até porque a Choquei não foi realmente convidada. até Se tivesse na lista lá, eu tinha Ai, entrado. Eita!
Você se Isso considera uma foi doido. pessoa, assim, você desde o início, você tá falando aí que você fez o vídeo da escola, Sim, né, de um jovem. Mas daí, desde quando você se considera uma pessoa polêmica? Você se considera uma pessoa polêmica? Eu me considero, a parte que eu era polêmica, eu julgo que eu era burro. Mas não era burro pelo que eu estava dizendo. É burro por eu... O nosso país, ele não é feito para certas indagações, entendeu? Para Burro certa... por ter opiniões que você Não, expressou na época? Evidências. Tá. Não funciona. Você vai evidenciar um monte de coisa, as pessoas não vão... Não é que as pessoas sejam, tipo assim, burras ou que elas não queiram. É porque a nossa vida é baseada em muita distração. Então, assim, como é que eu vou convencer uma pessoa de algo que eu estou falando se a vida dela está completamente em outro rumo? Quando eu entendi isso, eu falei, cara, não faz sentido. Então, eu me julguei burro de tentar falar uma parada que não é do compreensão popular. Foi daí que eu reconheci a parte de ser polêmico. O que é ser polêmico? É você falar uma coisa que a maioria não foi treinada para ouvir. Então, de repente, você vai falar Assuntos o quê? políticos? Políticos, da onde eu venho, da pobreza, pancada mesmo, de situações que eu não gosto nem de falar, porque quase todo brasileiro vive isso. Então, eu vou aqui dramatizar a minha vida, sendo que, de repente, tem alguém que A assiste pessoa e quer tá ver numa... um outro lado do É. Bob Nunes. Essa Então, parte polêmica sua, muito então, triste. não é por ganhar visualização, A parte ou polêmica, é ganhar seguidor, não é por ela isso. vem da descoberta do computador e o conhecimento. Aliás, ela não entende essa ocupação como uma profissão. Cara, é profissionalismo, cara. Eu não bebo, por exemplo, eu não bebo. Eu bebo quando eu tô dentro de casa, com uma vida pessoal extrema, eu tô ali, compro meu uísque, faço minha questãozinha ali, sozinho, ou então em algum lugar, ou quando eu tive uma vez no pagode que eu tava trabalhando. Mas ali eu me dou o luxo de beber também, que eu tô com amigos e tal. Mas durante o exercício do meu trabalho, eu não bebo e não trabalha comigo quem bebe. Coloquei uma pessoa há um tempo atrás que bebia, que exagerava em outras questões e essa pessoa me gerou um problema muito sério, entendeu? E aí eu tive que tirar, foi um problema danado. Então, assim, eu ainda teimei, porque era uma pessoa que é amigo e você bota amigo para trabalhar, às vezes o cara não está preparado, não está formatado a cabeça, como eu falei agora. Não sabe dividir as coisas também, não sabe né? dividir. E aí, basicamente, não faz sentido. Então, é mais ou menos por aí. Tipo, é uma profissão que é para ser levada a sério. E quando eu vim com essa... Em maio, eu coloquei até o tweetzinho que eu escrevi em maio do ano passado, eu falei que vinha para cá para fazer o maior projeto de comédia e entretenimento do Piauí. Isso sem nenhum dinheiro. Eu sou liso, mano. Eu vim com o tete-a-tete, o Sem orgânico. nenhuma verba de nada. Uma nem verba. de Só minhas político, próprias economias assim. e tal, porque Só realmente... tinha uma câmera e um sonho. E o custo da economia que eu tinha realmente foi pesado. Mas, enfim, fazer... vingar. E aí, eu tenho esse plano ainda. Só que ele é devagar. Ele precisa que eu apareça fazendo a piada aqui, não sei o quê. Precisa que a gente esteja nos lugares. É um processo. Porque quando eu não tenho a ferramenta principal, que é o dinheiro. Entendeu? Então, quando você não tem essa ferramenta, você vai pro orgânico ali, ó. E aí eu pego minha bagagem daqui para trás e vou tentar executar. E Teresina é um lugar muito bom para fazer conteúdo. Só que você precisa ter consumido outros lugares para você entender como Teresina funciona. Como eu estou morando há 6 anos em São Paulo, eu entendi, eu falei, pronto. A gente veio, fez a Josi primeiro, voltamos, levamos a Josi para São Paulo, colocamos ela em alguns lugares lá legais, e voltamos de novo para agora fazer a gente, eu e o Will. Então, assim, é um trabalho profissional ao extremo. Então, assim, toda cena que a gente faz, todo vídeo que a gente faz, uma camisa... Hoje eu estou chateado porque eu não consegui trazer o presente para vocês. Não consegui produzir a camisa. Mas isso faz parte Mas da... vai mandar, né? Vou mandar o kitzinho todo direitinho. Viu, Leona? E aí, assim, profissionalismo. É igual como vocês estão aqui numa TV, representando um canal grande. Então, vocês têm que ter horário, vocês têm que ter tudo. A gente tem isso no nosso trabalho, entendeu? E eu acho que é uma ausência que o mercado de influenciador tem. Esse compromisso, essa seriedade, entendeu? Eu acho que isso é muito triste para o meio. Por isso que a gente demora em encontrar alguém para trabalhar com a gente, porque geralmente a dispersão atrapalha é um muito. oba-oba que atrapalha muito. Muito. Tipo assim, E não é que a pessoa não tenha que ter a liberdade de curtir a geladinha dela, e coisinha pode, dela. Não né? é isso. Mas não é prioridade. Mas como a gente trabalha com a noite que eu digo o sentido de diversão. A gente trabalha com a diversão. Então, o tempo todo, a gente pode cair em armadilha para não produzir o vídeo, não entregar, não ir atrás do figurino. Porque o tempo todo a gente está se distraindo, entendeu? Então, assim, tem que ter esse profissionalismo, né? Você se considera uma pessoa
amada ou odiada na internet? Momento fã mais amado ou Não, mais não odiado? penso amada, isso, mais não. amada. Não penso assim, não. Tu nesse nunca, sentido, assim, não. parou pra Não, não. pensar? Não. É porque eu sou só um personagem, né? Eu só quero fazer resenha, eu só quero brincar. Claro que eu tenho minhas posições realmente que eu falo, mas como eu te falei, eu entendi que não é assim que funciona para você fazer as pessoas entenderem e tal. Mas eu não me considero nem amado nem odiado, não me considero, sobre tu pergunta polêmico, né, ainda agora, É. já falei que era um tempo que eu entendi de outra forma, que eu achava que era suficiente a informação. Às vezes a pessoa não quer informação, não quer não. Ela simplesmente não consegue entender e ela não vai nem prestar atenção. É assim que funciona. Mas eu não... Você diminuiu essa parte, assim, de falar na internet? Não vou falar, É não vou dizer porque- sem polêmico, mas dá a tua opinião. Tu, assim, diminuiu, porque assim, você mais? precisa... É porque como eu entrei no ramo para empresariar, Aham. na verdade, eu nunca fui um cara polêmico, na verdade. Nunca fui. Os recortes dos meus erros Que te me transformaram numa transformaram personalidade. nisso. Por exemplo, em 2014, eu entrevistei a Josi Babado, Tiaga e a Dondon. 2014. Você vai ver o texto lá, eu não ofendo de nenhuma forma. Eu não cito nenhuma graça. Eu não faço com o fato de ser 3 homossexuais naquela situação ali, que hoje a Josi já é trans, travesti e tal. Trans. A própria Tiaga também, a Liz, né? Então ali eu não tenho nenhuma forma de atacar. Então, como que em 2014, que não existia esse conceito de como é que eu posso, diversidade, não existia. E eu tava lá, Levantar a bandeira. peguei a câmera, botei o microfone lá, entrevistei, fui com um amigo e fui perguntar, na verdade, por quê. A entrevista, o objetivo era por que elas estavam, como Você é que elas se sabe por quê? sentiam, né? O detalhe principal da entrevista, lembra que vazou um vídeo da Josi usando o pepino na Sim, região lembro. íntima? Lembro. Ele quis saber, ele foi procurar saber sobre essa porquê? história da... Porque era muito Foi um ataque. fato. Era Facebook a época. Era Eu lembro muito desse ataque, vídeo, muito nossa, ataque. demais. O que acontece? Como é E que a eu vou Josi fazer era uma menor- análise E a negativa Josi era disso? menor de idade na época, né? Acho que 3 anos, se eu não me engano. Era. Eu sei que aqui eu pego o celular, na verdade o computador naquela época, e vejo um monte de ataque. Como que eu vou realmente escrever uma coisa contra quem já está sofrendo tanto... Não, eu fui lá e disse, tem algum contato que eu queria marcar uma entrevista para vocês se defender desses ataques? Você era do Teresina Comedy News na eu tinha minha época, página. Tinha sua página. E aí eu fazia com um amigo, né? Tinha acabado de comprar uma câmera e tudo, né? Então, assim, eu tava todo empolgado de querer ver histórias, ouvir histórias. E aí eu não queria esse negócio de fazer... Eu queria dar um balão no diploma, né? Então, assim, cara, ao invés de eu ficar 4 anos na universidade, eu vou já direto pra rua entrevistar o povo. Porque a internet vai virar. Vou fazer isso aqui direto. O que acontece? Não desqualificando quem estudou e tudo. Mas, pra mim, eu achava que fazia mais sentido assim. E aí eu cheguei lá nelas, lá na Josi, na Tiaga, principalmente as duas, né? A Dondon mais tímida. E, Gente, a Dondon, ela é... mas... Não gosta como é dos low holofotes, profile, né? Low profile. Ela E tá aí mais eu- quieta. Conhece a Dondon? Não. Ela tá mais quieta, assim? Eu acho que ela nunca Não, apareceu. ela nunca... Foi muito... Dondon. Ela foi por vem- acaso na Vem nos entrevista, dar uma né? entrevista da Dondon. Vamos fazer você acontecer igual o Bob fez a Josi. E aí, ela, se não me engano, foi a Liz que falou que ela tem que estuda, né, numa universidade aí e tal, e ela é bem centrada quanto a isso e nunca gostou de mídia e tal. E aí, tanto que eu nem chamei para essa entrevista 10 anos depois, nem porque, né, para não incomodar. E aí, naquela de 10 anos atrás, eu fui com o objetivo delas se defenderem dos ataques, né? Só que aí virou totalmente oposto. Elas realmente eram debochadas, elas realmente não se importavam Você pra não nada. esperava Eu não o esperava, só que desenrolar a da... partir dali Né, eu da- faço algumas perguntas no ramo, quando eu percebi. E essa é a facilidade de quem trabalha com Gente, comunicação. como é o- Eu vou a pra história- comédia também, se a pessoa a abrir o história espaço. Você vai também. Como é da galinha do pescoço, que é um meme Aí eu vou eterno. instigando. Eu digo assim, mas como é? Ela disse, é um homem no banheiro, de costa, bota a mão assim. E, quer dizer, aí eu fui só perguntando, e sério, sem rir, porque eu queria ouvir Em o nenhum relato. momento você riu mesmo, né? Eu queria ouvir o relato. Na Eu acho entrevista engraçado é você por isso. Você consegue entrevistar uma pessoa humorista, assim, de boa e ficar sério. Assim, eu tenho um objetivo. Eu disse, cara, E eu tenho que voltar assim- pra casa com esse vídeo, eu tenho que ser assim. sim. Vai Ei, acontecer. Bob, e o vídeo não viralizou naquela época, né? Foi um ano depois. Foi, a partir de um ano, aí começou no YouTube, ele tem 1,9 milhões. Só que ele é fragmentado de tantas formas, de tantos contextos, que no meu Instagram,
ou no da Josi, se eu não me engano, tem um que tem 12 milhões, um corte antigo. Tem um recente também, tem mais 12, que é o da entrevista 10 anos depois. Que foi no motel, né? Que foi no motel. Porque eu tinha que impactar 10 anos depois, né? Então, eu Mostrar falei, cara, como é tem que ser tá no a Josi motel. Babado depois. E causou um impacto, né? Causou As impacto e pessoas assim, queriam saber o que como... acontece? Como tá ela? É diferente, né? Tem que ser diferente. E aí você vai pensar, eita, no motel e tal. Aí lá eu pergunto algumas questões íntimas e tal, como funciona. Mas sempre com respeito, no sentido da... Mas de ser curiosidade trans. também, das pessoas E saberem já se como... passaram desse vídeo mais de 10 anos. 10 anos. E entra ano e sai ano, tá na boca do povo. E Os é um artistas meme que falam, as celebridades, vez ou outra, aparece alguma delas mesmo. Minha O amiga nível Sofia. A do Mas blando aí eu meme. como digo, eu não digo nem que eu fiz, eu digo assim, a Josi precisava ser vista de alguma forma só. Então, assim, foi a principal das frases principais, né? Ela precisava ser vista. Então, quando eu postei ali, é sempre ela, é sempre o jeito dela, é o que faz diferença, é a maneira que ela fala. Então, assim, eu pensava que ela tinha que ter essa recompensa daquele vídeo no Instagram. E aí a gente começou a trabalhar com ela, e aí a gente concluiu nosso objetivo, deixando ela com 100 e pouco mil seguidores lá. E agora ela trabalha com isso, que era uma coisa que a gente ofertou, né, para ela. E aí ela realmente segurou a oportunidade, a gente trabalhou esses meses junto, entregou o perfil dela e agora ela está trabalhando aí na mídia. Você ganhou dinheiro na época com a Josi? Dinheiro, o custo que a gente ganhava era de operação mesmo. A gente mandava recadinho, né? Fazia recadinho, mas era custo de operação. A gente alugava carro. A gente pegou dinheiro de um cliente, pô. A gente fazia a Martina, que é a Martina Beisola do OnlyFans. Sim, eu já A gente entrevistei fazia ela. a Martina. A gente criava conteúdo pra Martina, né? De piadinha de duplo sentido. E a gente pegou um dinheiro que a Martina pagou a gente e alugou um carro para rodar com a Josi. Então, assim, são muitos bastidores que eu não gosto nem de falar. Entendi. Mas, às vezes, é preciso falar, porque, pô, como assim, gente? Como assim contas? O povo acha que o dinheiro sai de onde? Do chão? Aí, eu ganhar dinheiro com a Josi, como se todo mundo fechou a porta pra gente? Ganhar dinheiro com a Josi? Todo mundo fechou. Sabe, a única coisa que a gente conseguiu levantar R$ 1.500 para rodar na semana de comida, de alimentação, de pagar o produtor, era com dinheiro de casa de aposta que ela fazia. Entendeu? Casa de aposta mesmo, dinheiro pouquíssimo, entendeu? Vamos falar do ícone, dessa Sim. amizade do pop, o Whindersson Whindersson Nunes. É amizade mesmo que o Bob Nunes conhece o Whindersson Nunes desde os primórdios dos primórdios dos primórdios. É uma história de conhecimento do público, que o Bob já falou, que o Whindersson já falou, que o Whindersson Nunes veio para Teresina e morou na casa do Bob Nunes. Ele veio com R$ 20 no bolso. E quem deu abrigo para ele foi o Bob Nunes, a sua família, que era para ele ficar 3, 4 dias, ficou 6 meses. E de lá... E Mas, pronto. na verdade, quase E a um ano, história aí, 9 todo e mundo. pouquinho, A história está aí para contar e todo mundo já conhece. Sim. Aquele momento lá de vocês. Tem alguma história assim que você nunca contou da sua relação pessoal, profissional com o Não, Whindersson? tem história de fome, né? De pedir fiado e não fazerem. Só que remete muita... Porque é uma vitória, né, pô? Você ser amigo de um cara daquele, você ter construído essa história junto e estar ali, é uma vitória Porque, muito detalhe, grande. quando entendeu? ele foi morar na sua casa, várias outras pessoas disseram não. Inclusive de Disseram. pessoas do círculo de Círculo, vocês. gente- Quem foi que disse seu não pro Whindersson Nunes hoje? Quem foi essa pessoa que hoje deve estar arrependida amargamente? Na verdade, eu nunca Dá uma falei, dica aí, né? você nunca Mas eu falou. nunca falei, porque... Mas já tentaram perguntar de tudo que foi jeito. Quem disse não pro Whindersson? Quem bateu a E tu porta nunca na disse, cara do Bob? Whindersson? O Bob Nunes Nunca não disse, conta. nunca disse. Porque me afetou humorista? também, né? Não, era da mídia, mas, cara, me afetou também. Tipo, tem coisas que só um louco faz. E eu já fiz muita loucura. Vou de novo repetir. Essa parte que eu investi toda a minha economia em trabalhar com a Josi também foi uma loucura. Também foi uma loucura. Porque hoje eu vejo que se eu tivesse investido aquilo em mim, onde é que eu estaria? Um ano e meio atrás. Mas eu queria que a Josi tivesse isso. Então, nesse tempo, eu acho que eu entendo às vezes as pessoas, tipo assim, cara, só o louco mesmo faria. E eu disse, o Whindersson, se quiser vir para cá, para casa, minha mãe deixa, não tem muita coisa, mas tem um lugar para dormir, água para tomar banho e comida. Não é tanta, mas tem.
pouquinho e tal. E lá em casa a mãe já tinha ajudado muitas pessoas, como eu já contei em outros podcasts, muitas pessoas. Então era mulher que às vezes era agredida de marido e tinha que passar a noite lá, e o povo tinha que cuidar. E eu, menino, vendo tudo isso, o processo acontecer. Na Zona Norte ali, cara, é complicado, tem muita situação de exagero. E aí você tá ali vendo. Aí um dia eu falei, cara, eu nunca pedi para ninguém vir para cá. Eu acho que eu tenho um crédito, né? Porque já tinha sido várias pessoas. Aí eu falei, cara, esse cara é do interior, ele vem, ele vai fazer vídeo. E eu tinha acabado de ficar só no sentido de fazer vídeo, né? Então, o cara que fazia vídeo comigo antes, a família dele não gostou muito, queria que ele parasse. E aí eu fiquei só, e aí eu vi o Whindersson fazer vídeo, eu falei, cara, viralizou. Aí disse, cara, se precisava ir para Teresina, vem. E aí tinha o Ariel Osvaldo também, que ele fazia lá na cidade dele, que era Gurgué, alguma coisa assim, que era perto de Bom Jesus, enfim. Colônia do Gurgué. Colônia do Gurgué. E aí ele veio só, e aí voltou, aí quando veio de novo, veio para ficar. Aí ficou lá esse tempo, 9 meses por aí. E, inclusive, depois alugou a kitnet, inclusive do Seu Queiroz também, que era o cara que eu tinha descoberto o computador, né? Então, assim, o Seu Queiroz também ele alugou através da kitnet do Seu Queiroz. Foi um senhor também que ajudava muita gente, às vezes nós estávamos com fome, levava miojo, sardinha. Assim, são detalhes que eu como pessoa, não gosto de falar porque as pessoas levam sempre para outro caminho, para outro lado e tal. E você? E por que você não sei o quê? As pessoas fazem essas perguntas, confabulam tudo. Tem que ser rico como ele. Mas essas experiências de comida, de pedir um fiado, de ser negado, são experiências difíceis de passar. Mas eu sinto uma vitória muito grande de ser amigo do cara e ter contribuído. A vitória dele é a sua vitória também? É a minha vitória, com certeza. Com certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque, cara, o que a gente... E da minha família, principalmente, né? Então, assim, o que a gente fez não foi assim, acertou. Botou uma pessoa e ela virou o Whindersson. A gente já tinha feito isso muitas vezes. De muitas pessoas, entendeu? Primos, parentes, gente que vem de Brasília, gente que vem de todo lugar, a mãe acolhia. E sem ter dinheiro. E eu nunca tive pai, por exemplo. Então, assim, a minha mãe foi mãe e pai dentro de casa. Então, assim... Como é que essa história é vendida de uma forma não dramática, entendeu? E eu não, como eu digo, eu não gosto de ficar dramatizando a minha vida. Muita situação eu já passei, mas eu não gosto de ficar dramatizando. Mas basicamente foi isso, de alguma forma é bom as pessoas saberem também. E a vitória dele, eu fico muito feliz. E a minha também, eu sempre trabalhei com isso, entendeu? Então, assim, para mim, se provou que eu realmente sabia o que eu estava fazendo quando... Hoje eu tenho a minha empresinha, eu tenho minhas coisinhas, eu trabalho com ele, com o Tiro Lipa, com o pessoal do Manuel Gomes, são várias pessoas que acreditam no meu trabalho de uma forma... E essas pessoas até meio que não sabiam, né? Não sabiam, Só te associam ao Whindersson. Ao Whindersson, é. É porque a história é muito forte, né, também, assim. Mas teve várias situações, a gente fez na época um programa na Meu Norte, que era o Que Família é Essa? Então a gente ia de pé para gravar esse programa, no meio do sol quente ali na Centenário todinha. Quer dizer... Isso ninguém situações, sabe, nem lembra. Mostra. Não mostra. Mas o Whindersson já era conhecido naquele tempo, a galera passava no carro, buzinava e tal. Ai, que Era bem o legal. comecinho da internet, era mais YouTube, né? Depois desse sucesso todo do Whindersson, quando foi que você começou a trabalhar com ele? 2017, acho que o finalzinho de 17. Você cuidava do YouTube? Do YouTube, ficava das fazendo... redes sociais como um todo ou só do YouTube? Do YouTube. Então, Inicialmente foi o YouTube, aí depois eu fui pro criativo também. Mas o criativo dele já é mais outras pessoas, Então entendeu? tu sabe quanto é que ele ganha de AdSense? Já ganhou mais, né? Porque tinha uns shows, né? Mas hoje tá mais... Mas é um valor grande. É por isso que ele... Não, sabe Não que é? o Whindersson é uma celebridade. Ele não é um Não, mas já humorista. chegou o momento de ganhar muito dinheiro, tipo, no auge do YouTube. Cara, não. Muito dinheiro para a sociedade, mas assim... Não é que o povo pensa que não é Ali não é coisa o de sustento milhão, dele, né? Não é, que porque... montou a fortuna dele. Porque quando o cara vira uma celebridade, o dinheiro vem de fontes de show. Patrocínio. Patrocínio, Hoje. entendeu? E assim, ele desde 2016, ele já é requisitado pelas empresas. Então assim, a fonte dele nunca foi tanto o YouTube, né? Mas era uma... Ele faz porque ele gosta, né? E tudo, do porque trabalho tá lá do e- YouTube. Era onde ele Mas nasceu, não né? por conta do Né? dinheiro, assim. Bob, você falou e você já falou aqui também que a vitória do Whindersson é a sua vitória também, porque Sim. você está desde o comecinho, vocês começaram juntos. Mas em algum momento você sentiu assim meio que uma pontinha de ciúmes, tipo assim, pô, ele já chegou lá e eu ainda não cheguei. Ou não? Não, porque eu nunca tentei. Eu tô tentando agora, tem 3 meses.
Eu nunca tentei sucesso, fama. Como? Claro que eu Ao fiz nível alguns Whindersson personagens. Nunes, né? A nenhum nível. Sabe por quê? Quando eu fiz a Josi, tem uma na comédia chamada, alguns conceitos da comédia, que é a escada, né? Se você assiste o vídeo da Josi, da entrevista, a primeira, eu sou a escada, eu fico perguntando para ela soltar. Então, a estrela vai ser sempre... né? Então, é a escada. O Didi fez isso muito. Então, eu sempre fui escada das coisas. Um personagem que eu criei, que foi o Mestre da Labareda, que era um cara que queimava livro de youtuber. Ali eu desisti. Ali eu ganhei 100 mil seguidores no YouTube e parei. Muito por questão financeira. Eu também estava num dos piores momentos da minha vida ali, foi 16. Financeiramente, eu estava arrasado mesmo, assim, destruído. E aí eu criei esse personagem, ele viralizou, só que eu parei. Foi tão Foi polêmico. frustrante. E foi polêmico Não, com é ele? porque eu converteria ele. Eu poderia transformar em coisa mais leve. Hoje eu vou queimar uma televisão Philips dos anos 80. Ia ter a visualização, só que eu parei. Porque eu me frustrei muito, porque saí da casa da minha mãe, fui morar lá no Lorival, depois fui morar lá na Zona Sul, perto do SAMU. Fui morar em vários lugares com outras pessoas. Para tentar criar conteúdo, porque na minha casa era mais difícil criar conteúdo, porque tinha menino pequeno, criança chorando, situação de difícil Que financeira, aí atrapalharia o você dia não a consegue dia, gravar, né? o áudio tá vazando, gente brigando e tal. E aí eu peguei, foi uma situação que, na verdade, com a pergunta que tu falou do Ciúmes do dos Whindersson. ciúmes, não. Aí ali eu parei, porque na verdade, qual que é o ponto? Eu nunca fiz o mesmo conteúdo do Whindersson. Eu sempre fazia uma coisa diferente, polêmica, era entrevista. Então, assim, como é que eu posso esperar um resultado? É tipo, se eu tiver aqui, vou dar um exemplo bem tosco, um ovo, uma massa de querer fazer uma picanha. Não vai sair com ovo e com a massa, vai sair talvez uma massa de pizza, uma coisinha diferente. Então, assim, como é que eu queria aquele resultado fazendo um conteúdo que não é popular como aquele? Que ele falava de pobre e rico, de tempo de escola, de não sei o quê, não sei o quê. Nesse período, eu fui fazendo meus conteúdos esporádicos. Não era foco como eu estou agora. Sim. 100%. Agora eu estou 100% por mim. 100%. E existe uma coisa que eu até dou na nossa mentoria de conteúdo que a gente está vendendo, né? Inclusive é R$1.000 a mentoria. Tô vendendo aqui, a gente vende a arrasou. consultoria. Está vendo quem quer ser humorista de sucesso, criador de conteúdo, Arrasou, faça a que mentoria. ano. O que acontece? Baratinho, R$1.000, tá barato. Tá barato. Aqui, ó. Me aconselharam a ser 1.000, que eu ia Podemos botar dar um 2, desconto? 2.000. Cupom de desconto. Cupom. Mas assim, a gente... quando eu entendi que, tipo assim, eu tinha que parar com aquele negócio que eu parei do negócio do livro no topo. Então as pessoas queriam, no auge mesmo. Queima mais livro, queima CD do não sei de quem. Eu disse, cara, isso aqui vai gerar um problema maior. Eu não tomei nenhum processo naqueles vídeos todos. Só que em algum momento vai gerar um problema maior, eu tenho que parar. Eu tenho que dar um tempo nisso e focar na página. Eu voltei a focar no Teresina Comedy e larguei aquilo ali de mão. Mas ciúme não dá, porque, cara, eu dava ideias pro Whindersson. Não era só pro Whindersson, não, pro Brian, pra todo mundo que eu via, eu dava ideia. Então, assim, quando você entende, eu vou dar uma palavra bem legal que eu gosto de falar. Quando você sai do mesmo lugar, o meu competidor não é o meu amigo, o outro pobre. Não é essa pessoa, não está competindo comigo. Isso é um irmão que tem que vencer como eu. O meu problema é com quem nasce lá em cima e toma espaço de quem tem mérito. Sempre foi meu problema ser isso. Quem é alocado pela como é que se chama? Peixada. Então, essa pessoa eu estou competindo com ela, mas como é que eu vou me equilibrar a ela? Eu tenho que ser 100 vezes mais talentoso para eu chegar no nível de uma pessoa que não tem talento e foi alocada. Então, assim, quando o cara é meu brother, está do meu lado, inclusive, infelizmente, alguns amigos da comédia têm um pouco de ciúme de mim. E eu digo, cara, eu saí da merda igual tu, pô. Qual é o teu problema comigo? Eu tô te empatando de alguma coisa? Eu tô somando, pô. Se tiver 5, 10 humoristas bons em Teresina fazendo coisa grande, vai melhorar para todos os outros. Não entende isso, não. Mas o cara se enciuma. Então, assim, tanto que conheço o Tiro Lipa há muito tempo, o próprio Whindersson, a gente começou junto e eu sempre dava ideias. Então, assim, esse ciúme, essa questão de se ciúmar pelo sucesso do outro, não, porque, na verdade, eu era feliz, né? Eu queria trabalhar com ele, então, assim, somar com ele, porque, cara, tem coisas que é só uma pessoa que tem. Então, o brilho do cara é muito do cara. Então, eu vou ter o meu brilho em alguma medida, o Will vai ter o dele, em alguma medida vai, a Josi vai ter o dela, como ela tem. Agora, naquele momento ali, o que deu certo, todo mundo tem que ajudar o cara. Todo mundo tem que dar pro cara. Porque o que deu certo foi ele. Então, tinha que ser assim.
Embora um ou outro se zangasse. Mas, assim, de ciúme nunca tive. E eu tenho um orgulho muito grande. Porque, até pelo sobrenome, né? Que a gente não tem o mesmo... Não tem parentesco, mas tem o mesmo sobrenome, né? Que é o Nunes. Isso denota uma coisa boa, né? Teve alguma treta, você e ele? Já tiveram alguma briguinha? Ficaram sem se falar por alguns. Não, sem se falar, a gente fica muito tempo, mas Mas não briga. Não, Nunca tiveram briga discussão? só teve sobre ele dar uma oportunidade para molecada do Piauí. Eu pedi isso em 2019, eu tinha uma confusão de áudio com ele, que acho que contei no programa do Yeldson uma vez. Eu falei, cara, os caras estão deprê aqui, mano. Ajuda, mano. Dá uma oportunidade. Às vezes você tá o dia todo fazendo show, e aí ele pegou e entendeu e falou, realmente, cara, isso aí é uma coisa que eu deveria fazer e tal. E foi a partir daí que ele criou a Mucura Creative. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E aí ele Mucura promoveu a produtora que produtora. ele tem, que eu não sou sócio porque eu era burro na época, né? Que eu era para ser sócio também. Mas eu não sabia mexer Mas com você fez dinheiro. parte da Mucura. Da criação. Toda a parte de criar Criativo, Mucura, você o criativo fez. e dizer o seguinte, Mucura ó, é aquele bicho vamos do montar sertão, e tal. O Mucura é o bichinho que animal. fica nas telhas. Saruê, que chamam no interior. A gente sempre nessas coisas, a gente Que tem um sempre mau tenta... Não, pra mim, Mucura é outra coisa. É o gambazinho, só que chama gambá, Mucura. assim, pois é. Pois é. E é violento, o bicho fica atacando a pessoa nas telhas. E Bob, mas entrava assim, muito lá em por casa. exemplo, o Whindersson já fez vários shows em Teresina, né? E essa parte da oportunidade de ele não sei se ele já colocou, né, os artistas daqui para abrir algum show dele. Teve isso, teve esse convite, ou nunca teve alguma iniciativa Teve na disso? época que era 2015, 16, os meninos abriam o show dele e tal. Só que existe uma coisa, um parâmetro muito... Acho que eu travei na tela ali. Existe um parâmetro muito importante. Não adianta você se acolonhar numa pessoa. Não adianta. Se você pegar a minha história todinha, você não vai ver eu em cima de um índice usando o nome dele, não. Você pode pegar 2014, 13, 12, você não vai ver. Sim. Você não vai ver. Eu fiz uma série do YouTube com ele, rodando o Brasil, e as pessoas não sabem que eu fiz essa série, porque eu não falo. Porque É o produtor. Não, eu sou um dos 5 amigos lá. A gente roda o Brasil. Realmente eu vi mesmo. É, Você eu tenho Tocantins, vários lugares. verdade. Então, assim, essa série é de cinema, é perfeita, é Sim. incrível, uma coisa maravilhosa de você Assisti participar. alguns episódios. E aí eu sou só um amigo dele ali, como o personagem está sendo ali. Eu sou o medroso, inclusive, lá no personagem. Então, assim, quando você quer a oportunidade, não adianta só um cara grande te dar. Você tem que construir alguma coisa primeiro. Não adianta, você pode se acolonhar do lado de fulano, de ciclano, você vê todo mundo que fica perto, algum Mas momento... não falta um pontapé, um chute? Mas aí é do cara. Tem que ser o cara. O cara. Por exemplo, se eu pedir uma oportunidade de que o Whindersson faz tal coisa pra mim, sim, Bob, tu tá fazendo aqui. Cara, eu fiz aqui o vídeo do Elon Musk. E não sei o quê. E a camisa. Eu faço meu horário. Tem 50 mil likes. Tem 200 mil likes. É uma coisa. É uma prova social. Ele vai dizer, isso aqui é uma coisa que as pessoas estão consumindo. Uhum. Então, quando a galera espera muito, eu dizer assim, Whindersson, me bota. Cara, às vezes o cara vai... Ele fez isso algumas vezes, viu? Só que isso não é bastante, porque o cara do outro lado não criou uma persona nele. Tu é o quê? O teu conteúdo é o motorista de Uber. Então, tem que ser alguma coisa na internet. Eu sou o cara que faz o horário. Eu sou o Will faz assim, não sei o quê, eu corro com aquele calçãozão. É um exemplo. A Josi Babado tem as frases dela. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ter alguma coisa na internet para ser impulsionada. Então, assim, eu sempre soube como fazer. Então, eu nunca falei, Whindersson, me bota, me divulga. Porque eu sabia que isso aí gera um problema. As pessoas começam a dizer assim, só tem Chama like de quando tá com chaveirinho. ele. Já te Nossa, chamaram de chaveirinho. chaveirinho Mano, do Whindersson? tenho 34 anos, eu ficar de Frasqueira do Whindersson. Já te de chamaram de chaveirinho do Whindersson? Não, porque, como eu tô falando, nunca né? tem. Tu nunca Entendeu? E eu sei que o que gera para as pessoas, o resultado, é você ser querido. Como eu falei, tem um vídeo aqui de setembro de 2024, que antes de eu fazer esses vídeos, Elon Musk, essas coisas com o Will, esse vídeo eu vou lançar na mentoria, esse videozinho que é uma história que eu botei, que as pessoas perguntam, por que o Whindersson não te dá uma oportunidade? A pessoa pergunta isso. Aí eu dou uma resposta nesse sentido, eu digo o seguinte, você tem que ser você por você. Não adianta, muita gente acredita que andar com alguém vai trazer... abrir portas. Gente, isso Eu não faz achava sentido. que andar Eu também com o acho. André era... Eu achava que antes de ser amigo do Whindersson era assim, o máximo do máximo. Mas que rótulo Ai, Leona. Pequeno, né? tosco, isso aí. Tem gente que gosta, eu nada contra. Você não Só quer. que eu sei que eu penso muito em 10 anos para frente. Não tem como, daqui 10 anos, quem Ou vai seja, lembrar de ti? Faz teu corre, Brigistar. Eu já dei a letra para ela lá no dia do pagode lá. Viu? Foi mesmo. que ela tem que fazer? Foi mesmo.
E agora chegou o momento... E aí tu já contrata a nossa empresa para criar o Viu? O conteúdo. Mucura. Mucura não, Mucura Não, já Mucura não. era A do nossa é a Whindersson, BN Produções. A BN Produções. É, a Bob minha. Nunes E eu, Produções. Marruils. Então é a parte Chegou o do momento Bob. das nossas plaquinhas. Show. Aqui temos uma placa verde, segure Eita, ela. Senhor. Temos uma placa yellow, segure, e a nossa placa red. Bob Nunes, é o seguinte, a partir de agora, já chegando na reta final da nossa entrevista, vamos mostrar aqui alguns nomes na nossa tela, no show. nosso telão, certo? E você vai levantar a plaquinha verde se você gosta da pessoa, se você curte a pessoa. A plaquinha amarela, se a pessoa nem fede nem cheira para você, e cada um no seu quadrado. E a plaquinha vermelha que Show. você não curte a pessoa e por que você não curte tal pessoa. Pode jogar, Leona. Will, começar falando do Will. O Will é só verdão. Perdão. O Will, ele é um especialista Ele é um em talento aí que piada. tá muito... Ele é um Tipo especialista. assim, esse as cara. pessoas, quando eu falei, tem um Will, a gente vai fazer uma entrevista com o Will depois, ele não tem que levar ele também, porque ele é muito bom. É bom mesmo. E assim, eu já falei para ele fazer essa introdução na mídia, porque a gente nunca quis... o Will, tá? O É Will meu já sócio está desde convidado, viu? 2022. Podcast. É uma descoberta sua? Não, na verdade, o Will começou no stand-up com o Whindersson também, em 2012. O Will faz stand-up, ele e o irmão dele, o Wilson. Então, assim... Ele é da mesma época de vocês? Na Lá mesma época, 2012? contemporâneo. sim. Todo mundo começou junto ali, só que o Will, ele enveredou mais para outros trabalhos, com o irmão dele. E aí o Will ficou esse tempo todo afastado, até 2022 ele ir para São Paulo. Quando ele foi para São Paulo, eu soube que ele estava lá e convidei ele para uma conversa, e a partir dali a gente montou uma empresa juntos, né, como eu falei, BN Produções, e começamos a produzir conteúdo para empresas e artistas. Então, assim, como eu falei, a Martini da Agora, o Manuel Gomes, o empresário do Manuel Gomes, a gente prestou serviço para eles, para o Jorbel, que é um empresário do Paraguai, um cara bilionário, inclusive, lá pancada. Então, a gente começou a produzir conteúdos para essas pessoas no Instagram delas, de maneira muito ainda amadora. E aí o Will, ele não tinha essa experiência como eu posso dizer, desses bastidores de como é que funciona. Só que o Will tinha a experiência da comédia, embora ele tivesse esse tempo sem fazer. Então, ele sempre foi um comediante de stand-up. Na verdade, ele é mais de stand-up do que qualquer coisa. Se você ver o texto do Will, você vai Ele rir tem muito. potencial para ser o novo Whindersson? Tem potencial. Ele, o irmão dele também Não é muito um novo bom. Whindersson como você, mas assim, um novo talento aí Sim. estourado Piauí. Eu não ando com gente ruim, não. Na verdade, Gostei. para eu andar com cara ruim, tem que... Mas assim, e outra coisa, quando eu não sei se vocês viram uns trechos que eu botava no Instagram, que era o vídeo de quem andou comigo no passado, aí tem um monte de artista e tal, e tudo. Arrasou. Então, assim, tem a Leures, que a gente começou junto também. Eles maravilhosos. E é orgulho daqui, você né, participar. Essa faz São Paulo também, né? Gutierrez, E é um orgulho você participar dessa construção, desse início, desse start, né? E aí, o Will é isso, é um cara... Ele é especialista em piada também, um cara que entende muito de piada. E é meu sócio desde 2022, a gente tá aí nessa empreitada. Como eu falei, ele não queria... Sempre foi muito tímido, ele não queria ser... Embora faça stand-up, né? Ele não queria essa coisa de ser famoso, conhecido. Embora, não estou dizendo que a gente seja famoso, mas tipo, conhecido, né? As pessoas conhecem nossos vídeos e tal. Dentro de Teresina, principalmente. E ele... Aqui tem outro. E ele é um cara que é muito... Esse é o Bruno Lima. É o Muito Bruno bom. Lima, né? Isso, Bruno Lima. Plaquinha para Bruno Lima. Plaquinha verde, Bruno Lima. Qual é a grande característica do Bruno Lima? Cara, o Bruno Lima, ele é um cara, assim, de... Qual que é o ponto? Ele tem a metodologia dele, né? Ele é muito ligado à parte técnica da atuação. Eu sou da parte, foda-se. Eu quero o resultado. Eu vou descobrir como é que faz. E o Bruno é um cara muito técnico. Só que aí uma coisa soma a outra. Então, eu sou esse cara mais... Vamos fazer? E vai acontecer. E ele é o cara que técnica, ele tem a técnica da atuação. Então, isso, no começo, a gente começou o Teresina Comedy News, era eu, ele, Brian, Whindersson, Costa, Xavier, se eu não me engano. Então, o Bruno era um cara que trazia essa bagagem do teatro mesmo, porque a gente não teve como estudar. Como é que a gente vai estudar teatro, tudo? E o Bruno é o cara que trouxe essa bagagem, então é verdão pra ele. Ó. Próximo, Leona. Yuri Rafael, cantor. Vocês estão botando só os amigos. Bora botar os polêmicos, Leona. Yuri Já Verde tem. Conheci o Yuri em 2018. Ele tá morando em São Paulo também. Tá morando em né? São Paulo também. É um cara também da São arte, Paulo né? também. Traz essa bagagem cultural do profissionalismo, né, da música.
É um cara, só pecou em ser Botafogo. Página de fofoca. Cara, página de fofoca, o Rainha Matos. Especificamente a Rainha Matos? Não, as páginas como um todo. Não, A rainha, página... uma rainha, hoje eu uma mudei um rainha. pouco o meu conceito Que sobre página. eu sei que você tinha uma opinião sobre. Mudou? Porque, cara, eu só não gosto da parte de você receber dinheiro para falar mal de alguém. Eu acho que isso não precisa. Eu acho que eles podem ganhar tanto Qual é a dinheiro. placa? Hoje? É. Hoje amarela. Tanto Nem faz. fede, né? nem cheira. Tanto faz. Eu acho que receber para falar mal de alguém não é bom, não. Olha, a diva. Josi Josi eu Babado. dou verde. Eu realmente estou triste com essas situações aí, dessas falas aí. Você disse e me disse. Cara, mas, pô, chega e fala pra mim o que aconteceu. Quer conta? Quer o quê? Tá faltando o quê? Conta? Se eu criei, mas é a vida, né? Verde pra ela. Você dá verde? Ah, de seu Andrade. Seu Andrade Um deu ícone. verde. O de Seu Andrade, ele tem uma questão, ele deixou de me seguir no Instagram, não entendi muito. Foi? Sou muito fã dele. Mas eu acho que ele clicou errado lá. Eu tento acreditar Foi a nisso. assessoria que parou de curtir. Mas é verde, esse cara é um Próximo, gênio, eu sou Leona. fã desse cara. Sou fã dele. Jacques Stênio. Jacques Stênio, cara, ele é um cara... Como é que eu posso dizer? Ele é um cara que precisaria ser ajudado, entendeu? Mas não ajudado publicamente, no sentido de arte. Um cara que precisaria ser ajudado, porque... Cara, eu tava até vendo um podcast recente dele e tal, e ele disse que eu não faço comédia, que eu não fazia comédia. Eu digo... Eu vou pra aquela Qual foi a frase. placa que levantou? Eu Dê a vermelha. Aqui, amarela. Amarela pro Jacques Stênio. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele... As interpretações das pessoas são muito delas, né? Então, acho que ele poderia dar uma melhorada. Felipe Neto. Esse daí, como eu não conheço pessoalmente, né? Não tem problema eu dar um vermelho. vermelhinho, né? Porque é o seguinte, esse cara, ele é um surfador, né? Ele só vai surfando as coisas. Mas, hoje em dia... Até sumiu, né? Até eu dei um tempo na internet ele, né? É Parece. verdade, nunca mais vi nenhuma polêmica. Cancelamento na internet pode ser revertido? Pode. No frigir dos ovos, quase ninguém conhece a pessoa. Eu fiz um monte de coisa na minha vida, mas ninguém me conhecia em Teresina. Ninguém me conhecia. Hoje, que é um pouquinho que alguém me conhece, você vai no shopping, alguém para e tal, é um pouquinho. Alguém lembra do passado que eu fiz? E outra coisa, o que eu fiz de tão ruim no passado? Eu queria ser lembrado realmente por isso. Será que Josi, é porque você Whindersson, não falou sei o quê. das árvores de Natal na época do prefeito que você falou? Eu falava tanta bobagem ali. Carlinhos Minha, Maia. minha imaturidade, eu nem me defendo, ali é bobagem mesmo. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, eu vou dar um verde, eu ia dar um amarelo, mas eu vou dar um verde porque esse cara, ele entende muito de internet. Ele entende muito. Ele não é um artista, ele é um influenciador, mas ele é o específico do influenciador. Eu sou um artista, mas não me acho melhor do que um influenciador. O que eu quero dizer, quando eu faço um vídeo, eu penso numa piada. Eu mais o Will, a gente pensa numa piada, numa entrega. O Carlinhos Maia, ele faz o conteúdo acontecer com o tempo rodando. Então, eu dou um verde, isso é um mérito muito grande pro cara. G. Souza e a A Thaís. Thaís, né, sabe que a Thaís vaidosa. estudou comigo no Ed Gatito? Ah. Ela é minha amiga de muito tempo, bem antes de namorar com o Existem G. poucas mulheres humoristas no Piauí, né? Comediantes. Existe. Aqui na casa tem a Piauílina, né? Que eu acho que eu Piauílina. creio que seja a maior do Piauí no sentido De humor, né? de humor das Aí mulheres. temos a Thaís, né? Tem a Thaís, né? A Thaís é mais influência também, mas assim... Aí temos aqui deveria ter mais. a Dada Coelho, que enfim, é um não, aí grande é- nome, já mas já é vindo para Leblon, essa questão né? do conteúdo. Ela já é do Leblon, eixo né? Zona do Sul. Leblon. Copacabana. Mas é verde, era verde pro G e pra Thaís, né? E para finalizar nossas plaquinhas, esse cara aí. O Esse Whindersson é Nunes. verde. E, cara, dessa situação que tá acontecendo tudo, eu só espero que ele... só ele pode resolver, né? E ele é um cara muito inteligente. Eu admiro muito esse cara. Como eu digo, cara, quem tá perto disso, escuta o cara falar. Muitas vezes a gente tromba com as situações sobre conteúdo, sobre coisa, e a pessoa quer falar pro Whindersson. Cara, escuta. Esse cara vai te dar a solução. Que ele é um cara que entende muito do marketing, ele entende muito do conteúdo, não só da comédia, e de muita coisa da vida. E tanto, quando você entende essas questões todas e vira essa referência, acaba que você se deprime de alguma forma. Então, assim, ele sabe, eu não gosto nem de falar publicamente, ele sabe o que eu falo para ele, ele sabe que é um cara que eu admiro muito e que ele tem um amigo aqui fora, não tem essa de eu falar o que eu vivi com ele. Então, ele realmente tem um amigo e principalmente, saber que ele é um cara
que muita gente se espelha aqui. Muita gente tem ele como um herói mesmo, um herói, um vitorioso. E assim, muitas famílias dependem do trabalho dele. Então, assim, é um cara que realmente é merecedor. Eu sou, assim, não vou dizer que eu sou fã dele, porque isso aí é óbvio. Mas eu sou muito feliz de ser amigo de um cara de tamanha capacidade. Não é só importância, a capacidade. É um cara Essa muito capaz. pausa dele foi necessária, né? Necessária. E outra coisa, assim, ele com ele mesmo, ele resolvendo, né? Eu nunca falei, mas assim, em 2020 ou 2021 eu mandei uma mensagem para ele sobre essas questões, né? E denotando a minha preocupação sobre isso. E ele me garantiu que não tinha nenhuma situação para se preocupar. E por isso mesmo eu acredito que ele, quando ele viu o limite, ele foi resolver. Então é um cara que eu admiro muito e que, assim, teve uma conversa recente lá em Atibaia, né, na casa dele. Foi muito boa mesmo, uma conversa sobre robótica, sobre espaço, uma coisa muito boa. E eu vejo que quando ele sair agora da situação que ele está, não estou nem falando mental, situação mesmo física, que ele está num lugar lá, num espaçozinho de recluso e tal, ele vai sair muito mais forte e eu estou aqui disponível, porque também trabalho para ele, também faço parte do criativo dele. Então, tudo que ele precisar, sou um funcionário. E continua trabalhando normal, a equipe continua trabalhando, continua rodando. a gente continua rodando. E a gente está disponível para lançar novos formatos. Inclusive, o projeto que eu quero montar com ele, assim que ele saia, é justamente esse. É de construir vídeos para o Instagram dele, levantar o Instagram dele de novo. Eu tenho muito essa vontade de fazer o perfil dele voltar e ele gravar e voltar. Então, assim, é um cara que eu sou muito... E estamos na torcida, né? Nosso conterrâneo. Muito feliz de ser amigo. E, Bob, existe uma receita pronta para estourar na internet? Para viralizar? Existe. É o seguinte, você tem que ter disciplina, né? O principal é disciplina, querer. Você tem que querer e dedicar, cara, eu vou tirar meu sábado para estudar. Então, assim, tem gente que consegue Estou dizendo que consegue também, tipo, eu vou viver em farra e vou fazer conteúdo. Dá para conseguir. Só que a longo prazo, médio e longo prazo, um plano de carreira, como a gente montou um plano de carreira para a Josi entregar os 100 mil seguidores dela e tal, não sei o quê, para ela viver da internet. Como a gente montou um plano de carreira para nós mesmos. Porque o último que a gente foi trabalhar, a ironia, foi eu e o Will. A gente trabalhou para um monte e a gente viu que não tinha... que estava faltando alguma coisa. Então a gente precisava dessa situação. E quando você fala assim, cara, se é bom mesmo, por que tu não faz para ti? Se for um cliente que disse para a gente, se vocês são bons de orgânico, por que vocês não fazem para a gente? Cara, pô, é mesmo, né, cara? Acho que é isso que vai fazer o cliente contratar a gente. E a gente faz pra gente e dá certo pra gente, então a gente tem uma fórmula. E essa fórmula, basicamente, é você ter essa disciplina e entender de povo. Você tem que entender de povo. Pra receita de sucesso. Entender de povo. Como eu falei do Whindersson, o Whindersson entende muito de povo. Então, assim, não é só piada, conteúdo. O cara entende muito de sociedade. E isso faz uma diferença enorme. Então, eu acho que se você... essa disciplina... e entender um pouco de povo, ter essa paciência, a receita está pronta, independente do nicho. Por isso que a gente vende nosso produto aí, nossa mentoria digital, para você crescer, pode ser uma empresa de açaí, pode ser qualquer coisa. Você pode executar esse formato que a gente tem, pode ser um podcast, pode ser o que for, para você ter mais resultado, ter mais patrocinador, mais cliente. Tudo isso funciona, entendeu? Muito bom, tá aí, Brigitte, viu? Eu vou ser uma nova... personalidade do Piauí? Eu sou chato como o empresário. Se eu fosse contratar aqui a Brígida, assim, ia ser muito chato em muitas questões, mas aí na hora que você vê aqui, 100 mil curtidas, aí você vai vendo que compensa, entendeu? No caso, como eu falei, a gente passou uns meses com a Josi era uma excelente pessoa para trabalhar no sentido de entrega, de resolver e tudo, fazia tudo direitinho. Uhum. E o melhor da Josi, a gente dava a ideia, ela fazia. Então, às vezes, a gente está diante de uma situação, a gente sabe o que vai pegar, e o outro quer discutir. Eu disse, pô, fala do teu jeito, então. Quando o cara não paga. Quando o cara paga, ele é obrigado a fazer o que a gente está dizendo, né? Entendeu? Óbvio. Então, assim, existe essa fórmula, sim, e graças a Deus está dando certo para a gente, e a gente tem essa meta de 1 milhão de seguidores até 2026. O seu plano de carreira é esse? Inicial. Mas o meu plano de carreira é outro, que eu não vou falar agora, mas Bora dar esse corte pra gente. O plano de carreira agora, primeiro a gente cria o respeito social, depois a gente faz a outra... Teve uma época que você
Coisa grande, é uma coisa gigante. Você- Vocês vão me ver. Será se é o Big em Brother lugar Brasil? grande. Porque teve uma época que você falou Essa que é ia pro Big filme? Brother, né? É uma Teve a história. história do BBB. Na verdade, a gente tem já. Todo mundo achava que a você ia gente pro já Big tem- Brother. Eu mais o Will, a gente tem 3 filmes escritos já. 3 filmes. Só que não adianta bater na porta, pedir. A gente precisa ganhar a audiência primeiro, para depois pegar em dinheiro, executar e trabalhar nessa vertente de filme também. Mas a gente tem outros projetos fora esse. Mas é isso, o Big Brother eu queria entrar, né? Mas aquele tempo até eu acreditei que aquela mentira lá. É isso. 2019. Queremos muito agradecer sua presença aqui com a gente. Foi uma honra bater esse obrigado. papo cheio de, né, de ideias, de... Fugiu aqui a palavra. R$1.000 aí. R$1.000 de cada um. De cada um. Não, É uma um mentoria fala pro de outro. graça, né? Um fala pro outro. E é isso, gente. Por aqui ficamos com o nosso 6º episódio do Entretecast com Bob Nunes. Obrigado, Está, obrigado. considerações finais. Quero mesmo só agradecer a você por compartilhar também, né, os nossos cortes, sempre tá aí. Não esqueça de, claro, ativar o sininho, também fazer inscrever no se inscrever canal. no nosso canal, tá bom? Mandar sugestões também pra gente, porque o que você quiser ver, a gente traz pra cá, Bob né, André Nunes, Moura? quem você quer ver aqui no Entretecast? O Will? O Will Já sócio. está O Will já está convidadíssimo. convidado. Eu queria ver também, sabe quem? Quem? A própria Josi, né? Vamos Josi chamar a Babado, Josi. chamar ela aí, é boa, uma boa também. E assim, e fortalecer o nome do Piauí, né? Na internet. Eu tenho muito esse plano de fortalecer Teresina, mesmo que às vezes a gente não seja visto da melhor forma, mas eu queria ver um universo, um ecossistema de competição boa, não competição ruim. Gente produzindo, gente entregando, todo mundo, sabe, gerando um mercado forte, sem essa ciumeira bobagem. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Desde o início, quando eu vi o Whindersson a primeira vez, eu falei, cara, você é um cara muito bom. Eu sempre quis ver o Piauí e o nome do Piauí forte. Então é isso, agradecer a todo mundo que assistiu. E é isso, gente. Tá aí. E Ficamos graças a por Deus, aqui. né? Falar o nome de Deus também, que Amém. sem Deus não somos nada. Obrigado, viu? Tchau, gente. Beijo, gente. Até o próximo pod.